Vamos ler o Salmo aqui, vou trazer uma palavra de Deus. E eu quero deixar o tema, algo que Deus me revelou essa semana. Achei muito interessante. Mas vamos ler o versículo aqui. Assim diz a palavra de Deus, nosso Senhor. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Aleluia. É isso aí. Vamos revelar hoje pelo Espírito de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor preparou para juntos, ó Deus, estarmos ministrando essa palavra. Que o Teu Espírito Santo me use como canal de bênção, abençoando o Teu povo, revelando a Tua palavra, pois a Tua palavra ela é viva, Senhor, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Fala conosco, me use como canal de bênção, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, e fala poderosamente conosco. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Poderiam sentar, meus irmãos. Vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para a glória de Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Pode sentar aí. Isso, acomode bastante aí, glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje, essa semana eu tive uma revelação tremenda. Eu vi uma cena e o vídeo está gravado aí, está salvo aí, Léo? Não, tá não, né, Léo? Ali, ajudou. Glória, gravando ainda por cima. Depois a gente bota, Léo, fique tranquilo. Apesar que você tem aí, né, Léo? Vai salvando aí, não vou botar o vídeo agora não, vou quebrar o galho, vou falar assim, depois a gente passa. Vai gravando aí. Vai salvando aí. Então olha só, essa semana eu vi uma cena muito interessante. A gente vai colocar no vídeo depois. Mas é aquela cena, eu estava sentado na minha cama com a Érica ali e orando, né, já com o pensamento em Deus. E foi muito interessante aquela cena, porque deu origem ao tema dessa mensagem. Eu tenho tudo o que eu preciso para vencer na vida. Diga, eu tenho tudo o que eu preciso ter para vencer na vida. Porque a gente quer esperar muita coisa para vencer, tá entendendo? Silvio Santos só tinha uma caneta. Foi, vendeu a caneta, foi, camelou e se tornou no que ele se tornou. Muitos outros. Eu lembro de cenas que Deus me marcou muito, né? Como o profeta Eliseu, por exemplo. O profeta Eliseu, chegaram uma vez para o profeta Eliseu e falaram assim: Eliseu, as águas, os rios ficaram ruins, as águas ficaram amargas, o gado vai morrer, a gente não tem como beber água, e agora? Sabe a única coisa que Eliseu tinha? Um pouco de sal. O que tu vai fazer com um pouco de sal, meu irmão? A única coisa que ele tinha era o sal. Ele falou: então vamos usar o sal. Ele orou a Deus e jogou o sal na água, no rio. Diga, no rio. Pegou um pouco de sal assim, ó, joga no rio. A água ficou toda boa, doce. Nem para virar um soro. Não, ficou doce. A água ficou boa. Tem cabimento o negócio desse? Não tem cabimento. Deus precisa de lógica? Não precisa de lógica. Uma outra cena, chegaram para Eliseu: Eliseu, o machado caiu no rio, no lago. Não sei se era o rio, se era o lago agora. Caiu lá e agora nós perdemos, era emprestado. A única coisa que Eliseu tinha na mão, sabe o que era? Sabe o que era? Um pedaço de madeira. O que você faz com um pedaço de madeira? Ele só tem um pedaço de madeira. Então vamos orar: Senhor, esse pedaço de madeira faz a gente achar o machado. Jogou na água, o machado flutuou. Olha o machado ali. Camarada, vê se tem a ver. Não tem nada a ver. Mas era a única coisa que ele tinha na mão. Nós temos tudo que precisamos ter para vencer na vida. Eu quero falar hoje da área psicológica. Eu quero falar hoje na área do psiquiátrico, porque essa palavra, eu tirei uma cola aqui do Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito, e eu achei muito interessante, porque o que ele fala dentro da psiquiatria e da psicologia, bate muito com a Bíblia, né? Essas regras que ele disse aqui, que eu vou citar aqui para a gente. Mas, cara, como é maravilhoso ver pessoas. Eu trouxe até esse cajado meio muquirana aqui. O cajado é de papelão, mas imagine que seja de madeira. A única coisa que Moisés tinha era um cajado. Moisés não sabia falar direito,
Sabe, Moisés, quando ele foi criado no Egito, 40 anos ele ficou no Egito, era um doutor, ele era filho de Faraó, irmão. O camarada estudava línguas, inteligentíssimo, de guerra, de batalha. Moisés era gente grande, poderosa, não era um ignorante não. Só que Deus, o que tinha preparado para ele, era para libertar o povo de Israel, e não era com a inteligência dele que Deus queria, não era com o costume dos egípcios que Deus queria, não é com aquilo que foi ensinado para ele. Deus queria ensinar novas regras para ele, da fé, do sobrenatural. Não era para viver só no natural, queria viver o sobrenatural agora. E aí Moisés, nós conhecemos a história, se afasta, foge do Egito, nós sabemos que matou o egípcio. Moisés ficou 40 anos fora, 40 anos, diga 40 anos. Deus chamou ele com 80 anos de idade para voltar lá. E a única coisa, e ele era pesado de boca. Uns falam gago, o outro fala não sabe falar. Mas na realidade eu vejo pesada de boca uma pessoa que não sabe se expressar muito bem. Uma pessoa pesada de boca, né? Uma pessoa que falar em meio à multidão tem uma certa timidez, né? A pessoa inteligentíssima, eu conheço pessoas inteligentíssimas, advogado, médicos, que quando bota grupo ele passa mal, ele treme, não consegue falar. Existe até uma doença disso, uma fobia dessa, né? E tem dificuldade de falar. Então eu acredito que Moisés tinha uma certa dificuldade de colocar a palavra certa, de se expressar, de falar bacana. E ele era pesado de boca. E ele tinha Arão para falar por ele, e a outra coisa que ele tinha era um cajado. Como é que vai salvar? Como é que vai usar um cajado? Fala para mim que vai usar o cajado. Para que esse cajado? Primeiro que o cajado, Deus falou, joga o cajado no chão. E o cajado virou serpente. Virou serpente o cajado. E aí ele coloca a mão de novo pela cauda e volta a ser um cajado. Vira uma serpente, vira um cajado. Pelo cajado, só tinha um cajado. Fala para mim o que se faz num cajado na frente do mar. O que eu uso um cajado na frente do mar? Quando Moisés sai com o povo de Israel e ele fica diante do mar, ele só tem um cajado. Para atravessar o povo, o que você gostaria que tivesse? O que teria que ter? Teria que ter navios, lanchas, jet ski. Como é que atravessa o povo? Eu só tenho um cajado. Mas Moisés tinha tudo o que precisava ter para alcançar as bênçãos de Deus. E é isso que a gente precisa entender. A gente está esperando ter muita coisa para alcançar grandes projetos que Deus tem preparado para nós. E Deus, em Juízes capítulo 7, presta atenção que ele disse para Gideão: se você for para a guerra com essa multidão que você está aí, sabe o que o povo vai dizer? Nós vencemos pelas nossas próprias mãos. Tem muito aí, 30 mil homens. Digo o seguinte: todo covarde medroso volte. O covarde medroso é aquele que vai olhar a realidade. Ele ia lutar com mais de 100 mil filisteus, inimigos, só tinha 30 mil, e eles vão lutar com enxada, com pá. Os camaradas, meu irmão, fosse um dia de hoje, tinha lança-míssil, tinha .50, como é que vai vencer uma guerra dessa? Então, covarde é aquele que olha com os olhos carnais. Não há condição de eu vencer, não há condição de prevalecer, não há como nós vencermos essa guerra. E Deus falou: os covardes e os medrosos voltam. Covarde não é aquele que está só com medo de morrer, não, porque senão ele nem ia para a guerra, ué. Quando o Gideão convocou, se eles estão com medo, ele falou: não vou não, vou nada. Medroso, covarde, eles nem iriam. Mas quando ele fala medroso e covarde, são as pessoas que vão olhar a condição real, sabe, os olhos naturais, e não vão olhar pelos olhos da fé. Vão ver que realmente eles não têm condição de vencer. Se Moisés estivesse dentro dessa tese, dessa visão, e fosse em direção ao mar, Moisés talvez pedisse grandes embarcações, mas ele só tinha, digo, cajado. Às vezes você só vai ter um cajado, é a única coisa que você vai ter na mão. A Bíblia diz: o que vem à tua mão para fazer, faça, porque o resto é com Deus. Eu costumo dizer que nós cristãos, o que nós fazemos para ser salvo,
para sermos salvos é 1%. 1%. 99% é com Deus. Primeiro, a sua oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos ajuda a orar. Ele que ora por nós, não é você. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem salva é a graça de Jesus. O que tu faz? Nada. Você é 1%. Você, a única coisa que a Bíblia pede para você é para você crer e obedecer. Vou botar 2% então. 2%. É só você acreditar em Deus e obedecer a Escritura. Só. Deus sempre disse isso desde Adão. Falou com Salomão, falou com Davi: enquanto você for fiel, eu serei contigo e os inimigos não prevalecerão contra você e sempre te darei vitória. Coisa tremenda, né? É muito maravilhoso você ver esse Deus, porque Ele já sabe até o fim da história. Eu falei aqui numa outra mensagem que Deus criou Golias, sabia o dia que ele ia nascer. Deus também sabia como ele morreria, o dia que ele morreria e como ele morreria. Olha que coisa interessante. Davi, então o Espírito de Deus entra em Davi. A única coisa que Davi tinha, 1,50. Davi tinha 1,50. 1,40. Estou entendendo de arma, hein? Quem mora no Rio de Janeiro acaba entendendo de tudo aqui. Pistola 7,65, 38. Ele só tinha uma funda, uma espécie de atiradeira. A nossa atiradeira ainda é melhor. A atiradeira é melhor que a funda, porque a atiradeira, deixa eu usar meu cajado aqui. A atiradeira, você estica e coloca dentro do V, não é? Já acertei meu dedo com aquela praga que imagino. Mas você coloca aqui, ó, e ó, só colocar o cidadão, ó, deixa eu colocar o Alberto Carro aqui, ó, no meio do V, ó, só largar agora, certinho. A funda não, a funda, né, é vou botar uma corda para a gente entender, uma corda de um lado, uma corda de outro, e um pedaço de couro no meio. Ele coloca a pedra ali, aí ele roda, aí ele tem que largar uma e prender a outra. Não pode ir as duas, não. Não pode largar as duas. E não pode ficar segurando as duas, senão não vai. Então ele tem que, ó o cálculo. Quando ele largar, ele tem que segurar uma ponta, a outra soltar para a pedra ir. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias. Diga, cravou na testa de Golias. Você não sabe o que é isso, não. Uma coisa é cravar na sua testa, uma pedra, um teco de pedra, mais que seja de atiradeira, não crava na cabeça de ninguém, irmão. O que crava numa testa é um tiro crava, dá um tiro, a bala fica ali, porque o crânio, principalmente o cabeção daquele camarada de 3 metros de altura, você imagina a grossura do osso do cara. Eu e Arthur já estamos na lista aí, que ó, pode dar teco na gente, que o máximo uma feridinha. Golias com 3 metros de altura, ó, para cravar. A única coisa que Davi tinha para enfrentar Golias era uma funda. Tu já pensou, se ele fosse para a batalha, para a guerra? Não, eu tenho que ter uma metralhadora, eu tenho que ter uma lança, eu tenho que ter uma ponte 50. Como é que encara um cara desse? 3 metros de altura. O escudo do camarada, a couraça, né, só para 50 quilos, um saco de cimento, dá nem para carregar. A espada com mais de 30, 40 quilos, como é que enfrenta um camarada desse? Era tão terrível a luta, que o povo de Israel se intimidou. Saul e a turma olhou para Golias, ficaram 40 dias sendo ameaçados e não foram lutar com ele, porque eram os olhos carnais. O covarde medroso é aquele que só tem a visão carnal, ele só vê a realidade, ele não vive o sobrenatural, não vive da fé. Se não for para exercer a fé, se for para viver o que todo mundo vive, não precisa de fé. Então olha só que coisa interessante, a única coisa que Deus nos pede, 2%, só acredite em Deus e obedeça a palavra, deixa que o resto Deus vai fazer. Moisés só tinha o cajado, de frente para o mar, só o cajado.
E Deus falou: usa o cajado. É a única coisa que você tem. É a coisa que você precisa entender. É a única coisa que você tem. Qual é o único conhecimento que você tem? Qual é o único recurso que você tem? O que você sabe fazer de bom? O que você acredita? Por que você não tem lutado para isso acontecer? Irmão, vida próspera é para quem luta, é para quem guerreia muito. Você nunca vai ver um morcego, como fala aqui no Rio de Janeiro, carioquês, uma pessoa acomodada que é próspera. Você nunca vai ver isso. Toda pessoa próspera luta muito, guerreia muito. As histórias de sucessos são as mais variadas, mas o contexto é o mesmo. É sempre de muita luta, é sempre muito problema, é sempre muita dificuldade. Você vai ver que quebrou várias vezes, deu errado várias vezes, foram criticados várias vezes, tentaram várias vezes. Hoje, por que pessoas falam que o adolescente hoje está muito mais inteligente? Uma criança, meu Deus, sabe dominar um telefone muito mais do que um adulto. Porque o adulto fica vendo o natural e a criança não está nem aí para o natural. O adulto faz logo o cálculo: se essa porcaria travar, eu já sei que eu vou gastar um dinheiro. Nem mexe nisso. Ih, mexeu o negócio aqui, mexe aqui para mim, nem vou mexer mais, é só para telefonar, só para zap. O adolescente, a criança, não quer nem saber. Ele mexe em tudo, sabe mexendo. Quando dá ruim, ele fica que ele fala: pai, conserta. Aí toma aqui a conta para pagar. Deu ruim, quebrou. Até ele acertar dá muito prejuízo. Então assim, com Deus não é muito diferente não. Olha, várias vezes na Bíblia você vai ver que as vitórias vieram pela insistência. Na maioria das vezes, 99% das vezes. A mulher cananeia que foi atrás de Jesus: cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. Jesus não deu nem atenção. Na insistência da mulher, Deus parou e resolveu o problema dela. Jesus fez parábolas dizendo de um juiz que não respeitava, que não obedecia a ninguém, mas de uma pessoa tanto insistir pedindo a ele, ele deu a vitória. Aí Jesus disse: porventura eu não faria isso pelos meus filhos? O problema é que nós desistimos fácil, desistimos muito fácil. Por quê? A única coisa que você tem é um cajado. A sua condição é pouca, o seu conhecimento é pouco, mas o que você tem? O que você tem para fazer? O que você tem para lançar? A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, divide com 7 até 8, porque não sabe o dia de amanhã. Lança, irmão, atrás dos teus sonhos, faça dos teus sonhos o teu objetivo. Cara, e é interessante, e aqui eu entro no que eu aprendi um pouco, uma cola aqui com o Dr. Augusto Cury, que uma dessas colas que eu tirei aqui, uma delas são sonhos. Ele: olha, sonhos são maravilhosos, mas não sai do lugar se não sair do papel. Sonhos talvez não resolva muito a sua vida, mas vai te tirar da zona de conforto e vai te dar motivação. Então olha só a coisa interessante que eu anotei aqui, que também é parte da Bíblia, e aí eu vou te mostrando algumas coisas, como psicologia, psiquiatria, teologia, muitas vezes nelas se encontram. Maravilhoso. Olha, ele diz: primeiro, doe mais. Dr. Augusto Cury, ele disse em uma das suas palestras, Dr. Augusto Cury, ele disse que ele era um dos maiores ateus do mundo. Tudo ele criticava, não acreditava em Deus, só na psiquiatria, psicologia e tal. Mas quando ele foi a ler a Bíblia, ele se rendeu aos pés e à inteligência de Jesus. Porque a psiquiatria e a psicologia, quando descobria alguma coisa, ele lembrava que a Bíblia já estava relatando aquilo. Isso é muito maravilhoso, né? Então as regras que eles falam de uma vida bem sucedida, uma vida próspera, infelizmente aqui a gente acha que vida próspera é de ser rico. Tem gente que é rico e é miserável. Tem gente que é rico e está... Ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só tem dinheiro. É pobre de tudo. De família destruída, de relacionamento, de tudo. Não é ter para ser feliz, é ser feliz e ter. Então olha que coisa interessante: doe mais, se doe mais. Eu vejo como compromisso. Se você não assumir compromisso com Deus, você se desmotiva. Se você for responsável por trazer uma palavra introdutória aqui no domingo, a semana toda você vai passar orando, jejuando, lendo Bíblia e contando, esperando chegar o domingo. A responsabilidade que você tem com Deus.
Meu Deus, eu estou responsável pela a palavra introdutória. Aí você ora, aí você lê, aí você põe referência. Aquela semana toda, quando chega o domingo, que você leva a palavra, missão cumprida. Foi aquilo que te motivou. Quando você assume compromisso com Deus, Deus assume compromisso contigo. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Primeiro que ele diz aqui, ó, doe-se mais. Sabe, faça mais. Por que nós estamos com medo de assumir compromisso com Deus? É muita responsabilidade, pastor. Mas é com quem que você vai assumir responsabilidade? Quando você faz algo na igreja, pode até ser para mim, mas eu estou no mínimo em quarto lugar. Porque primeiro você faz para Deus. Segundo, você faz por você. Terceiro, você faz pela igreja. Quarto pode ser eu, porque você me ajudando, uma palavra introdutória, chegando na igreja cedo, tudo isso me traz um certo alívio. É um filho que sai de casa e das 5 horas da manhã ele não chegou, e você liga, não atende telefone, está fora de área. Você pensa várias coisas. Meu Deus, saiu de carro, não fala nada, não sei onde está, você não dorme direito. Aí quando ele chega na maior cara lavada, às 5, 6 da manhã, estava com os colegas. O que me traz conforto? Saber onde está. Não, pai, eu estou na vigília. Não, eu estou com o Diógenes. Não, estou com o Edmilson. Não, fui lá para a casa do Arthur. Tranquilo. Isso me traz paz. Sabe? O que traz tranquilidade para a vida do pastor é ver que a ovelha está bem servida. O que traz tranquilidade ao coração de Deus é ver o filho bem. Você sabe que muitas vezes você se doa. É melhor o filho bem do que você. Você se sente melhor. Às vezes um filho doente, à beira da morte, você prefere estar lá, porque ele sofre, você sofre. E quando é você, só você sofre. Olha, doe-se mais. Segundo lugar, que ele fala de uma regra para uma vida próspera, bem sucedida. Ele está falando do campo das emoções. Ele está falando do campo da psiquiatria e da psicologia. E eu vou trazer do campo da teologia. Olha, segundo, evite perder tempo, celulares, coisas que gastam seu tempo e não produz nada, pelo menos no final de semana. Olha que coisa interessante. Sabe o que ele está falando? Vou usar a Bíblia. Um dia para o Senhor, um dia para a família. Os 10 mandamentos não acabaram não, irmão. Você sabe que as leis da Bíblia regem as leis da terra, né? Rege a terra. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Tudo isso é feito no mundo. Por que existe uma lei que não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não pode adulterar, que é tirado da Bíblia? Você vai num julgamento, é a Bíblia. Bota a mão na Bíblia. Promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. A Bíblia. Por que lá dentro existe uma cruz com supostamente o Cristo, né, ali crucificado? Eu fico com a palavra do Joaquim Barbosa, que era presidente do STF, nesse dia que ele foi questionado da cruz com Jesus lá, que queriam tirar. Ele falou assim: isso aqui não pode sair daqui, porque isso aqui é que nos traz a memória, quando nós formos julgar alguém, e não sermos justos, e condenarmos uma pessoa inocente. Isso aqui é que nos faz refletir num julgamento. Olha que palavra poderosa. Ele está falando um dia para o Senhor. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dizer o nome do Senhor em vão. Até hoje. Lembra não da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Está lá para santificar o nome do Senhor. Não é o nome do Senhor em vão. Um dia para o Senhor. Nós somos contra escolher um dia e colocar como regra. Tem que ser o sábado, tem que largar seu trabalho, tem que abandonar tudo e tem que ser o sabático. Não. Paulo disse em Romanos capítulo 14 que uns faz diferença de dia e outros consideram iguais todos os dias. Quem tira um dia, tira para o Senhor, mas quem tira um outro dia também faz para o Senhor, e todos são do Senhor. Você pode tirar o domingo, segunda, terça. O sabático, que é o dia de descanso, o sábado, pode ser a segunda, pode ser a terça, pode, no nosso caso, o domingo. Pode ser tirado qualquer outro dia. Mas realmente o seu domingo é tirado para o Senhor? Realmente é escola, é evangelismo, é família, curtir a esposa, curtir o marido, culto, realmente é tirado para o Senhor? O que você faz com o seu domingo? O dia do Senhor que você faz. Então é o dia de descanso, não é para parar. Ele está falando aqui,
dentro do campo psicológico, campo das emoções, deve-se tirar um dia para afastar de tudo. Tira celular, tira trabalho, tira tudo. Agora é Deus e família, a esposa, o filho, curtir. Não, meu domingo é deles aqui. Psicologia. Terceiro, a oração dos sábios. Sabe qual é a oração dos sábios? O silêncio. Salomão disse: até o tolo, até o ignorante, até o estúpido, até o iletrado, quando ele fica calado, ele se passa como sábio. E a gente falar menos e ouvir mais. Eu ouvi uma palestra do Tiago Brunet, achei muito interessante. Ele disse: se você chegar no meio de muitas pessoas ricas, é bom que você não fale nada, fique quieto. Ninguém sabe quem você é, você passa como rico também, mas quando você abre sua boca, logo percebe quem é. E a Bíblia fala sobre isso, do silêncio. Olha que coisa interessante. E o próprio Salomão falando isso. Você sabia? Uma das virtudes de Maria é que ela não falava, que é raro uma mulher não falar. Foi escolhida por Deus. E é bíblico. É bíblico. Leia a Bíblia. A Bíblia diz assim: e Maria guardava tudo no seu coração. Sabe o que é guardar tudo no coração? Não, ela ouve e não fala. Pastor, isso aí não tem base não. Vou te dar um exemplo. Dá um exemplo aqui. Por que José, o marido dela, foi embora? Quem é que lembra, gente? Meu Deus, ajuda. Por que José, marido de Maria, futuro marido, foi embora de casa? Largou Maria. Está com medo, irmão, de falar de Estava grávida, irmão. Vou te ajudar, estava grávida. Ele foi embora por quê? Porque ele achou que Maria tinha traído. Está grávida. Você leu na Bíblia que Maria falou para ele de quem era? Maria ficou quieta. A mulher está com o maior barrigão. Ele mas e José era tão justo que ele quis fugir para que todo mundo botasse a culpa nele. Cara, olha só, olha o amor desse camarada. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que José foi embora para não difamarem Maria. A cena é essa aqui. Presta atenção aqui. José está vendo Maria grávida. Ela não fala. Não era só falar: José, o Espírito Santo, Deus falou comigo. Ela era mulher de Deus. José era da promessa. Pastor, não acreditaria. Meu filho, presta atenção aqui. José era da tribo de Judá. José era da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. Maria era da tribo de Levi. Maria não tinha nada a ver com promessa, não. Se fosse para idolatrar, não era nem para idolatrar Maria, era para idolatrar José, porque a promessa era na vida de José. O filho de Deus virá da tribo de Judá, descendente de Davi. Quem era descendente de Davi era José. José era descendente de Davi. Maria era prima de Isabel, lembra? Que é do João Batista. E Isabel e Zacarias eram levitas. Isabel, a Maria era levita. E Jesus vai vir pela tribo de Judá. Presta atenção aqui, quem se casasse com José que seria a mãe de Jesus. Não foi Maria escolhida, foi a mulher que estava com José. E tinha que ser virgem, porque não podia se impor relação sexual, senão Jesus viria pecador. Então ele tem que vir antes da consumação. Aí ela tem que ser virgem. Quando Jesus nasce, Maria se casa com José e tem outros irmãos, outros filhos, normal. Uma mulher comum, pecadora como qualquer outra. Não tem nada a ver de difamar Maria, falar que... Não, o que somos contra é colocar ela como uma santa, como uma deusa, uma intercessora, que não há uma mulher no céu intercedendo por nós. É isso que nós não acreditamos. Mas foi uma grande mulher de Deus? Claro que foi. Mas respeito? Claro que merece respeito. Mas ela não pode fazer nada. Uma vez eu cheguei no dentista, lá no centro de São João, doutor Mozart, meu dentista, e dá um prédio, né, assim, muito dentista lá e tal. E aí quando ele foi fazer o bloco do meu dente, tal, eu vi a mágica, suposta Maria, e eu falei assim: o senhor é católico? Aí ele: eu sou católico. Aí eu falei assim:
essa é a grande pergunta, esse é o grande questionamento nosso. Não tenho nada contra Maria, não tenho nada, aliás, eu não tenho nada contra católico. Eu tenho contra o ensinamento da Igreja Católica. Está entendendo? Católico, eu não tenho nada contra católico. O ensinamento é que eu tenho contra. Eu penso diferente daquele ensinamento. Está entendendo? Acho que aquele ensinamento está errado pela palavra. E aí eu disse para ele assim: está vendo essa mulher, suposta Maria, acredito que seja Maria. Pergunto eu, o senhor é o meu dentista. O senhor é o meu dentista. O senhor é o cirurgião, o senhor opera, o senhor bota o dente e tal. Se eu chegasse aqui e o senhor não tivesse, eu poderia chamar a tua mãe? A mãe, o doutor Mozart está aqui não? Então chama, pode falar o nome, Léo? Processa não, Mozart, beijo para o senhor. Deus abençoe, seu Mozart. Eu posso pedir a mãe para me operar? A mãe tem seu mérito, foi mãe do doutor, parabéns, excelente, filho exemplar, mas ela não pode fazer o papel dele, entendendo? Ele é o cirurgião, não ela. E esse era o meu questionamento, e ali ele ficou referenciando o que deu, depois eu perguntei. Mas esse é o nosso questionamento. Olha que coisa interessante, vamos aqui para adiantar. A oração do sábio, o silêncio. Quarto, elogiar 3 vezes ao dia a pessoa amada. Meu Deus, isso aqui vão ter que fazer um curso. Elogiar mais. Olha que coisa, é bíblico. Vou te mostrar na Bíblia. Olha o que a psicologia chegou à conclusão que a Bíblia já fala há muito tempo. Quando você for repreender alguém, chamar atenção, primeiro elogie, porque aí você trata do ego, prepara a pessoa. Presta atenção aqui no Apocalipse. Jesus, para chamar a atenção da igreja de Éfeso: conheça as tuas obras, boa, luta, fervorosa, não aceita hipocrisia não, hein? Luta a favor da verdade. Eu tenho visto as obras, é maravilhosa, linda, um exemplo espetacular. Como eu amo essa igreja. Mas aí vem: tenho contra ti. Aí já preparou. Porque quando você chega para uma pessoa e fala assim: eu sou gerente de uma loja que eu trabalho só com bravo, peão, só bicho, né? Bravo. Lá é ex não sei o que, preso 10 vezes, o outro não sei o que lá, era do morro tal, trabalha só com essa galera. E a galera, né, tem maior amizade com eles, né? Bacana. Mas eu aprendi o seguinte: quando eu vou chamar atenção, fala: querido, faz favor, você é o melhor de todos, disparado. Meu irmão, quando a gente pede um negócio, tu faz, cara, brincadeira não, tivesse 10 igual você, eu ganhava era o mundo. Aí o cara, né, que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Mas pô, cara, o que tu fez ali, cara? Tu botou a pedra no lugar errado, tal, tu já fez isso 2 vezes, tem que prestar atenção, varão. Aí eu sei que tu não pode ser perfeito, tu tem várias qualidades, mas esse molezinho que tu dá, eu tenho que falar, varão. Dei mole, tal. Massageou, falou, elogiou, aí tá preparado para a bancada. Entendeu? Todo mundo, pode ser aluno, pode ser igreja, pode ser trabalho, você onde for. Psicologia. Estou falando de psicologia, estou falando de Bíblia. Então, quando você elogia, a pessoa entende que é para o bem dela, é uma exortação, não é humilhação, está entendendo? É para a pessoa crescer. Aí o que a Bíblia diz? Repreende o sábio, e ele se fará mais sábio e ganhará um amigo. Fará um amigo. Repreende o tolo, o escarnecedor, e você vai arrumar o inimigo. Porque o ignorante é assim: ele já tem pouco discernimento, já tem pouco estudo. Então se você vem cá, faz tudo errado. Pô, tudo errado? Poxa, eu chego cedo. Aí começa, né? Eu vou tal, quem devia ter falado isso é você. Aí faço isso, falo aquilo. Quando fala tudo, significa que não prestou para nada. Tu acertou 9, errou uma, as 10 foram para o lixo. E aí você não gosta disso. Você não gosta de chegar no teu trabalho. Presta atenção, se o teu patrão toda vez você chega cedo, você faz seu dever, você faz direitinho, você bate a máquina, tal, tudo bacana, ninguém reconhece, mas está tudo bem. Você não tem que ser bom para olho do patrão, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, primeiro para Deus, e segundo, você tem que ser o seu melhor, por você, independente de ser visto. Mas vamos lá, e você faz. E aí,
Quando chega o patrão que pegou um erro seu, fala: você faz tudo errado, você não presta. Isso te desmotiva de fazer as outras coisas. Ah, mas quem chega atrasado, ele dá valor. O outro que não faz nada, ele fica assim. Aí você te revolta. Agora, se ele chegar, presta atenção. Faz favor, fulano. Eu sei que você chega cedo aqui. Você é um cara que não me dá trabalho. Você é um cara educado. Eu falo com você, você fala baixinho, a gente conversa bacana. Eu vejo tua família, eu vejo como você... Sabe, quando eu peço uma coisa, você é prestativo. Cara, se eu tivesse 10 igual você aqui, eu tava tranquilo, era viajando. Tanta paz que você me traz. Eu vejo quando você limpa. Pensa que eu não vejo, não? Você bota as coisas no lugar, você ajuda as pessoas que estão precisando. Eu vejo tudo isso. Mas aí tá tranquilo. Não mais porque você tá chegando atrasado no negócio, aí tá prejudicando. E eu sei que você não é por maldade. Mas resolve isso. Não precisa chegar lá atrasado, porque aí vai me prejudicar, vai te prejudicar. E aí, poxa, tudo que você construiu, é até injusto da minha parte te condenar só porque tu fez aquilo. Aquilo ficou desse tamanho. Olha. Se o cara já observou 9 talentos meus, só falta esse aqui eu consertar, eu conserto esse aqui, você 10. Correto? Olha que coisa interessante. O altar é lugar de abençoar. O altar é o lugar de Deus. Eu não sou sempre esse pastor Clécio que vocês estão vendo aqui. Aqui é Deus. Quando acaba o culto, aí é o pastor Clécio lá. As reclamações, minhas lutas, minhas fraquezas, meus problemas, aí é eu sozinho, eu e Deus e minha família. Mas no altar, eu não posso chegar aqui. Eu ensino todos eles aí, presbítero, pastor, líder. Chamar a atenção da igreja, sou eu. Não quero que ninguém doutrine a igreja aqui, porque eu conheço minhas ovelhas. Você dá-lhe uma pancada em um aí para consertar isso, é uma porcaria, é uma droga. Não, porque não faz, porque os outros... Não chama atenção não, chama atenção. Porque eu tenho moral para chamar a tua atenção. Quando eu te ajudo, você fica no teu inconsciente, tu acha que me deve favor e me respeita. Então eu chamo a tua atenção, tu pode ficar aborrecido. Um pai chamando a atenção é uma coisa, o irmão chamando a atenção é outra. O pai pode ser cachaceiro, está todo errado, mas ele paga a sua faculdade, mas ele paga o seu estudo. Então ele chega: não gostei do que tu fez lá, não sei o que lá, tal. Ih, meu irmão, camarada, chatão, tal, mas daqui a pouco está tranquilo. Agora vem o irmão, que é igual você, que te ajuda em nada de chamar atenção. Quem é você para chamar atenção? Quantas vezes você vai ver aqui, quando eu estou no altar, que eu aprendi com Deus, eu não reclamo mais das pessoas que não vieram. Eu agradeço e elogio as pessoas que vieram. Se tiver 3, 2, 1 pessoa aqui, eu não quero reclamar das que não vieram, eu quero agradecer a Deus por você que está aqui. Porque se eu ficar aqui, brincadeira, vou fazer o culto aí, meia dúzia de gato pingado, eu desmotivo a questão aqui comigo, eu menosprezo a questão comigo, e aqueles que não estão aqui, estão dando amigo que você está falando. Até a repreensão tem que ter sabedoria. A senhora passou um vídeo aqui de um homem que violentou mulheres lá nos Estados Unidos, e mais sei lá, umas 10 pessoas, 9 chegaram lá esculachando ele: pilantra, safado, muquirano, você não presta, é um bicho, é um animal. Porque o joio não liga para ser chamado a atenção, não. Não adianta ficar esculambando, porque quem não liga, quem está já era. Aí chegou um crente, um senhor, e falou assim: fulano, você tornou a minha vida difícil de ser cristão, porque você matou minha filha, você violentou minha filha, e o evangelho me ensina a perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar é aquilo, tipo deixar para lá, é aquilo que não faz mais efeito, aquilo que não me dói mais quando eu lembro. E eu levei muito tempo para isso acontecer. Você tornou minha vida difícil, cara, mas eu te perdoo porque Jesus me ensinou a perdoar. Porque você tem um tipo de pecado, eu tenho outro, você tem um erro, eu tenho outro, então eu te perdoo. O cara começou a chorar. Ele sentiu no perdão e não sentiu na crítica. Cara, presta atenção aqui, olha o poder da palavra do elogio.
Pensa numa pessoa aí que você acha que não gosta de você. Pensa aí. Pensou? Pensou. Pensa nessa pessoa que não gosta de você. Eu não gosto dessa pessoa também, pastor. Aí essa pessoa, ela te para. Presta atenção aqui, olha a palavra, olha o poder da palavra. A pessoa te para e fala: eu queria falar contigo. Pode falar. Eu sou uma pessoa meio introvertida, eu não falo muito, eu sou meio ignorante. Mas eu queria dizer uma coisa para você: você é uma pessoa que eu admiro. Você é uma pessoa que eu vejo como você trata sua esposa, você trata seu marido, você trata seus filhos. E quando você passa, eu falo para minha esposa: pô, aquele é um cara que eu queria ser igual a ele. E eu passo sempre uma má impressão, mas eu sempre senti de te falar isso, que você é uma pessoa que para mim é um exemplo. Acabou. Você vai passar a amar aquela pessoa. Aonde ela passar, você fala: opa, gosto desse cara, hein? Bacana. Pela palavra dele. O elogio, sabe? Não de mentira, de bajulação, não, de verdade. Mas a gente tem dificuldade de falar a verdade, até para a pessoa que ama. Eu já contei isso aqui, da mulher no leito, que o marido chegou lá e disse: eu queria falar o quanto eu te amo, o quanto lutei contigo, e fui lá, filho, isso. E a mulher chorando em pranto e tal. E quando ele acabou de falar, e ela chorando, ela falou assim: se você tivesse me falado isso há uns 10 anos atrás, eu teria sido uma pessoa muito melhor. Eu nunca soube disso que você está me falando. Porque a gente, principalmente o homem é mais secão, né? Ela já sabe, bota as coisas dentro de casa, comida, já sabe. Mas a gente gosta de ouvir, né, uma palavra. Olha o poder da palavra, coisa interessante. Quinto, ri das suas loucuras. Já falei isso aqui. Ri das suas loucuras. Jesus disse assim: aquele que não renunciar a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Meu querido, todo mundo é cheio de defeito, todo mundo é cheio de qualidade. Você sempre vai errar, você sempre vai acertar. Você tem que estar preparado para os teus erros. Você tem que estar preparado para as tuas falhas e para dos outros. Você tem que rir das suas loucuras, cara. O que eu acho lindo é grupo. A igreja tem esse poder. Chega no grupo, por exemplo, você é um cara que tem paciência para nada. Até comida não come direito, come mal. Você, a pessoa fala, você não gosta de responder. Você é um cara que não gosta de dar bom dia. Você não gosta de falar com ninguém, você se esconde. Você é uma pessoa complicada. Olha o poder do grupo. Quando você pega um grupo de pessoas iguais a você, ou com problemas piores do que você, e te entende, você começa a rir. Aí você está lá no grupo, aí você chega: rapaz, vou te falar, não gosto de responder, eu não gosto de falar com ninguém. Aí os caras: eu também, mano. Dá uma revolta, não dá? Mas fica falando lá, tu não entende droga nenhuma, tu quer assumir, isso mesmo. E daqui a pouco fica todo mundo dando gargalhada, rindo das suas loucuras, porque o pessoal sempre acha que o outro é perfeito e você é o problemático. A gente sempre acha o defeito do outro. Eu achei interessante, sei que ele me falou essa semana. Foi o menino que trabalha comigo. Ele falou: você nunca viu o seu rosto. Você nunca viu o seu rosto. Você já viu o reflexo. Você olha um espelho, você nunca viu o seu rosto. Nunca viu o seu rosto. Você só vê por reflexo. Quem vê o seu rosto é o que está na sua frente. Eu vejo o seu rosto, eu não vejo o meu. Isso também são os defeitos. Muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar. É o outro que mostra o nosso defeito. Se todo mundo grita, se tu chega numa casa que todo mundo grita: ô meu irmão, e aí Antônio, e aí Alberto, tudo bom contigo, Alberto? Tu chega numa casa dessa e fala: gente, o bando de doido. Zé, esse povo é da Efraim? É eu, hein? Mas na casa do pastor: camarada, o cara é louco, meu irmão, tá doido? Aí chega ali, aí você chega falando baixo. Aí você: gente, para que vocês estão gritando? Quê?
O cara fala baixinho, cara. Não, eu falo baixinho, não, você está me ouvindo? Tô. Então é você que fala alto. Ele só vai saber que ele fala alto quando ele ouvir alguém falando baixo. Senão ele não sabe. Todo mundo grita. Todo mundo grita uma loucura. E você pensa, tem uma turma aqui perto que está gravando, não posso falar, mas eles ficam conversando aí lá na loja, o pessoal, o cliente, meu Deus do céu. Eu falei, não, irmão, pode deixar, estão conversando. Não, irmão, o pau está quebrando ali, está nada, irmão. Tudo parceiro, tudo amigo. Zé sabe quem é. A turminha aqui perto. Tu ouve ali, ó. Tá pensando o quê? Ô, fulano, tu pegou o negócio? Peguei. Não, pega tu. Valeu. Eu te amo, hein? É assim que a gente conversa. Camarada, meu irmão, tu chega lá, tu faz Jesus, meu irmão. Pensei que era briga. E aí, né? Tem uma turminha aqui perto aqui. Mas tá gravando, deixa pra lá. Ó, ria das suas loucuras. Cara, quando você ri das suas loucuras, eu sou cheio de doideira. Eu sou cheio de loucura. Eu às vezes tenho esquecimento. Não de estar velho, não. Quase. Mas eu fiquei rindo muito, cara. Porque eu ganhei um garfo maneirão, do quartel do exército, parece uma pá. É uma enxada, né? Um ancinho. Ganhei um ancinho. Maneiro. A Tramontina, eu gosto, né? Sem cabo e tal, aquela bobeirada frescurada de cada um. Aí eu ganhei. Falei, poxa, vou guardar meu garfo, vamos pegar meu garfo. Aí eu não sei se você tem essa doideira, mas eu vou esconder um lugar que ninguém vai encontrar. Inclusive eu, que não vou encontrar. Aí eu botei um lugar, aí eu tava, rapaz, depois esqueci onde eu botei. Falei, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, esqueci o negócio. Aí a irmã falou assim, não, pastor, eu te entendo. Eu vou trazer outro para o senhor. Aí ela trouxe o outro igualzinho. Aí me deu outro garfo. Eu falei assim, agora eu vou guardar no lugar que ninguém vai encontrar, mas eu vou ficar olhando, porque quando você esquece, geralmente você não repara. Você faz assim, vai fazer outras coisas, então você não para reparar, para olhar onde está, tal, para tirar foto, né? A visão, tal. Aí eu falei, agora eu vou ver onde eu vou botar. Achei o outro garfo. O outro garfo estava lá. Falei, camarada, aqui que eu vou botar. Ó, achei outro garfo. E aí passa a reparar. O doutor Augusto Cury, achei interessante, que ele falou que quando você tem esse problema de esquecimento, nem sempre é problema de idade, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Me confortou. Ele falou, quando você está esquecendo alguma coisa, pode ser o nível de estresse. Você está sobrecarregado. O cérebro começa a jogar alguma coisa para fora, porque senão vai dar ruim. Vai dar uma neurose aí, filho. Então o que teu cérebro faz? Ele tem uma capacidade, mesmo que com a cabeça desse tamanho aqui, mas chega uma hora que ocupa tudo. Aí o que o cérebro faz? Tem muita informação, então você coloca uma nova e ele tira uma outra, entendeu? Então dá aquele famoso branco, que a gente tem também, esquece, né, algumas coisas, e principalmente aquelas que você não presta atenção. Então pode ser o nível que você está de muita preocupação, e aí você está esquecendo algumas coisas, e isso faz parte. Não toma remédio, não faz isso não, que acaba prejudicando outra coisa. Vamos lá. Das 59 teses, eu vou falar a quinta. Ninguém deu glória, meu Deus. É só até 10, irmão, fica tranquilo. Senão já tinha gente levantando, falando, pelo amor de Deus. Vamos lá, quinto lugar. Não, o rio das loucuras já li, ó. Olha que benção, é o sexto. Não sofra antecipadamente. É como se você carregasse 50 quilos por dia. Aí você traz mais 50 do passado e 50 do futuro. Você não aguenta, cara. Antecipação, precipitação, ansiosidade. Olha só o que a Bíblia diz. Por nada fiqueis ansiosos nessa vida. Jesus disse isso. Jesus diz, ansiedade abate o coração, mas a boa palavra o alegra. E o que é ansiedade? Ansiedade é insegurança, é a incerteza, a insegurança, o medo do futuro, do que algo você não sabe se vai acontecer, quer logo, pode acontecer alguma coisa errada, e você fica sofrendo por antecedência, e aí isso sobrecarrega o teu coração. Presta atenção que Jesus disse aqui, se eu não me engano em Lucas 21, 32 ou Mateus capítulo 21, não sobrecarregueis os vossos corações com os problemas dessa vida, para que não venha como um laço na sua vida e você não se encontre de pé na presença do Filho de Deus. Jesus está falando o seguinte, você vai ficar tão preocupado, tão cheio das coisas, que pode abater tua fé.
Você pode desanimar. Você está cansado, porque a energia do corpo, olha, segundo os neuros, 70% da energia do teu corpo, a galera da área aí, se eu estiver errado me corrija, 70% da energia do teu corpo está na visão. A visão gasta muita energia. Uma pessoa, ela fica só no celular algumas horas, daqui a pouco ela está morta de cansada, sem esforço físico, sem andar, sem nada, só pela visão. E principalmente o tipo de iluminação que está tendo, né? O tipo, isso ainda prejudica a sua visão, te cansa, neutraliza. A coisa que vem pronta te emburrece. Filmes, novelas, tudo fantasia, tudo mentira. Tudo mentira. É para gastar o seu tempo e tudo fantasia. O final é sempre o mesmo. Eles já entenderam o final da história. Tem que o mocinho casar com a mocinha, o pobre ficou rico, o vilão vai preso ou morre. A história é sempre a mesma. A malvada é presa ou ela morre num acidente, alguma coisa desse tipo. Aí que era muito pobre recebeu herança e ficou rico. O que era ignorante foi humilhado e ficou pobre. É porque é o final que você gosta. E se mudar, o pessoal não gosta. O final tem que ser feliz. O final tem que ser bacana. Porque o final é o que a gente grava. A gente grava muito final, né? Tudo. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8: melhor o fim das coisas do que o começo delas. Porque é o final que fica gravado. Olha o exemplo. Eu achei de um pastor que eu achei interessante esse exemplo também. Mas já dei vários outros exemplos aqui. Jogo de futebol pode ser uma porcaria, mas o final foi um jogão, tal. Foi um jogão. Faculdade. Você faz a faculdade, é um estresse, mas no final que você recebe. A gravidez é uma luta, é uma dor, barriga grande, mas quando nasce o filho, o final, sempre é o final. Salário, no final. Você não ri quando recebe o salário, Zé? Às vezes, Zé. Está estragando minha mensagem, Zé. Aqui. Estragando minha mensagem. Está no final. Mas o final fica muito gravado. Olha só o exemplo, que eu achei muito interessante. Só um da Bíblia. Saul foi rei. A Bíblia diz que ele era altão, bonito, forte, vencia a guerra, vencia a batalha, mas terminou mal. Ele terminou negando, cometendo suicídio, pedindo para morrer e tal. E Saul ficou com a história, ficou mal até o dia de hoje. Davi errou mais do que ele. Davi matou o inocente, ficou com a mulher do rapaz, adulterou, traiu, o povo foi sacrificado, mas ninguém lembra dessa história de Davi, porque ele terminou bem. O seu legado é como você vai terminar. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Você pode ser 50 anos de cristão, se você morrer desviado, vai para o inferno. O cara ficou 50 anos no evangelho, lutando e vencendo e tal. No último dia ele estava com a mulher em adultério e morreu. Vai para o inferno. É até a morte. E tem gente que, como o ladrão na cruz, estava na hora da morte, ali ele se voltou para Cristo e foi salvo. Que para Deus, né, vai julgar a hora, o momento, o coração e tal. E aí é um julgamento que Deus vai fazer, não somos nós. Olha que coisa interessante aqui, o 6, não sofra por antecedente. Isso fala muito da fé. Olha, preste atenção, gente. O que é a fé? Hebreus capítulo 11: firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, certeza do que se espera, do futuro. A fé, eu não estou vendo nada, a fé, vamos marchar em direção ao mar. Moisés, quando chegar de frente do mar, não sei, Deus proverá. E quando ele toca, o mar se abre. Moisés sabia? Não sabia, mas ele creu. Gente, a gente fala tanto de fé, a gente fala tanto de Deus, mas a gente vive ansioso. Eu também vivo. Pensa que eu sou o santo aqui, você é o pecador, não. Eu também vivo preocupado, mas isso é falta de consagração nossa. Porque se Jesus está no barco, não pode terminar mal. Se Jesus é o que está dirigindo a nossa vida, então não vai terminar mal.
Ele não livra da tempestade, Ele não livra do deserto, mas Ele passa com a gente do outro lado da vitória. O deserto não é lugar de parar, deserto não é lugar para se morar, deserto é um lugar de passagem. Todo mundo passou. Para de meninice, de coitadinho, de miséria. Eu estou sofrendo, eu luto, ninguém sabe minha prova. Todo mundo sofre, cara. O pai sofreu dando filho, Jesus sofreu, os anjos sofreram, todo mundo sofreu. Todo mundo na Bíblia sofreu, todo mundo passou luta, todo mundo passou dificuldade. E a Bíblia diz: muitas serão as aflições do justo, mas eu, o Senhor, o livrarei de todas elas, para a glória de Deus. Eu o livrarei de todas elas. E Deus não falou que vai livrar de algumas não, vai livrar de todas. Olha que coisa maravilhosa. 7º lugar aqui, ó, cobrar menos. Cobrar menos. A gente acaba exigindo muito, cobrando muito. E olha o que ele diz: uma cobrança é admirável, a segunda já começa a chatear, a terceira é intolerável, e a quarta é insuportável. Ninguém quer mais ouvir. É verdade. Isso trata de relação com o pai, com o filho, com o pastor, tal. Fica tão desgastante, tanto para o que fala, para o que está ouvindo. Você já falou, sabe o que Paulo falou? Olha só o que ele fala aqui. Paulo falou isso: ao herege, ou aquele que não quer ouvir a palavra, aquele que você já aconselhou. Jesus também falou isso: não lança pedra aos porcos, tal. Mas Paulo falou assim: depois de admoestá-los 2 ou 3 vezes, evita-o, porque o tal está pervertido e peca para a sua condenação. Já falou 3 vezes, cara. Tu já falou 3 vezes. Já falou e fala que não, já falou e está ciente. E não vai ser na força da violência que vai convencer, não. Agora, olha que coisa interessante. Está na psicologia e está na teologia. 8º lugar, vou terminar no 10 aí. Sonhos, diga sonhos. Camarada, sonho te motiva, cara. Quem não tem sonho não tem alegria, sabe? É conquista sem glória, sabe? Os sonhos são coisas, e quando são realizados? E quando você conquista, cara, como aquilo te motiva. Agora, tudo que é terreno, tudo que é material, ele rapidamente perde seu brilho. Você sonha em ter um carro, tal. Quando você compra, cara, é uma felicidade tremenda. 1 ano, 2, 3 anos depois, aquilo já perdeu o brilho. Já perdeu o brilho. É um carro melhor, aquilo já foi passado. Você gosta, já não é com tanta motivação. Coisas materiais e passageiras, elas se passam. O que nós devemos buscar são as eternas. Por isso que Jesus disse: não junte tesouro na terra, traça, come. Quem está querendo dizer o seguinte: isso vai acabar, vai sair do teu coração e vai padecer com o tempo. Eu lembro de uma jovem aqui que reagiu um assalto, porque ela estava com o celular da moda. Na época, Carício comprou, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não, mais 10 anos atrás, aqui tem 10 anos, foi lá na outra igreja. Rapaz, aquele celular não vale R$200 hoje, e se ela tomasse um tiro ali, ela poderia estar na cadeira de roda até hoje. Pessoas estão se apegando ao carro, estão se apegando à casa, estão apegando a bens, e está deixando o esposo, está deixando a esposa, está deixando o espiritual, está deixando a fé, está deixando a comunhão, coisas que são eternas. E Jesus falou isso: você está juntando tesouro, não é para você deixar de conquistar, lute, conquiste, vibre, glória, mas isso não é prioridade, não é isso que vai sustentar a minha alegria em Deus. Por isso que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha, esse é o 9, né? Sonhos, que eu falo de motivação. Sabe a palavra motivação que eu acho? É a junção de 2 palavras: motivo mais ação. Muita gente não age porque não tem motivo. Não tem motivo. Quando você não tem motivo, você não age, cara. Você pega uma pessoa: pastor, tá bom para mim, aqui tem uma comidinha de R$2, eu tenho essa caminha aqui, e aqui não chove, tá ótimo. Ele vai morrer ali. Ele vai morrer ali,
porque tá bom. O bom é o pior inimigo do excelente. Quem acha que tá bom nunca chega à excelência. Não é ganância, pisar os outros, não é nada disso não. Eu estou falando de projeto, estou falando de sonhos, sabe? Eu estou falando de conquista, de ir, de o Senhor providenciar para nós. E Deus é o maior realizador de sonhos. Jesus falou isso. Jesus falou: vocês são maus, e vocês gostam de ver o filho alegre, vocês gostam de dar boas dádivas aos vossos filhos, vocês são maus e gostam de ver o filho feliz, porque eu, o Senhor, não daria para ver meus filhos felizes? Deus tem o maior prazer de ver você no sucesso. Meu irmão, em nome de Jesus, quem aqui não se orgulha do filho estudando, sendo doutor, um oficial, um médico, um juiz? O camarão, o orgulho do papai, obediente, que cuida da família, que coisa linda. Quem é que não quer? O cara estava: tamo junto, vamos para a faculdade, pai, junta comigo, tamo junto. E aí você participou da conquista dele. Isso é Deus. Deus quer participar dos teus sonhos, dos teus projetos, porque Ele está lá, Ele quer estar lá. Quando você levantar, quando você triunfar, quando você glorificar o nome dEle, Ele quer estar lá. E muitas vezes o próprio Deus não permite, que você vai tirar Ele. Então Ele quer participar, Ele quer estar lá. Lança teu projeto para Deus. Olha a oração de Jesus, nos ensinando: seja feita a tua vontade. É projeto e lançar para Deus: Senhor, realiza a tua vontade na nossa vida. Presta atenção, qual o tema da mensagem? Eu tenho tudo que eu preciso ter para vencer na vida. Os exemplos que nós demos aqui. Augusto Cury disse que no colégio ele era um dos piores alunos, ou era o último, ou era o penúltimo. Só que ele entendeu, presta atenção, vou encerrar com esses dois últimos aqui. Ele falou que sonhos e disciplina vai definir o seu futuro. Ele disse, como psiquiatra, psicólogo, ele disse: a disciplina, ela vale mais que a inteligência. Quando eu perceber, ele diz em um dos seus livros assim: você vai começar a vencer na vida quando você se cansar de perder. O que ele está querendo dizer é o seguinte: chega uma hora que você assim, olha, acabou, não vou aceitar mais isso na minha vida, não vou mais viver essa vida de miséria, não vou mais aceitar essa derrota, não vai ficar mais assim. Aí, meu irmão, você toma a frente, e aí você se levanta, e aí você se ergue, e aí, meu irmão, se o Senhor estiver na frente, ninguém te segura. Ninguém te segura quando você decreta, quando você projeta, quando você lança para Deus: é lá que eu quero chegar. Deus, Ele vai abrindo as portas. Se for o mar, ou Ele abre o mar, ou você anda por cima. É o que Ele fez com Pedro. Agora não fica olhando para a tempestade, porque mesmo sendo um pescador, você pode morrer afogado, porque você está olhando para as circunstâncias da vida, no seu olhar natural. Quantas vezes falaram para mim daqui da igreja, quantas vezes falaram para lá, quantas vezes falaram de eu escrever livro, quantas falaram negativo: pastor, cresce. Você pode ser até um bom pregador, mas pastor, tu sabe que é ser pastor não, rapaz. Cuidar de igreja, cuidar de pessoas. E zombaria: eu não dou 6 meses para a igreja fechar, eu não dou isso, eu não dou aquilo. Eu aprendi de um jovem num filme bíblico. A menina: rapaz, estão falando disso de você, estão falando disso de você, e não vai dar certo. E o garoto comendo e rindo. E aí, rapaz, não é isso, rapaz, ele está com medo. Rapaz, olha só, presta atenção, tua família, tua isso, tua aquilo, e ele está comendo. Ele rindo assim, sorriso assim, meio sem graça e tal. Aí parou de comer. Ele fez para ela assim: calma, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu vim fazer. O que falam, deixa de falar, para mim não faz a menor diferença. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. Lembra de Jesus falando isso? Não lembra não? Jesus reuniu os discípulos. Presta atenção aqui, hein? Isso aqui é revelação para a sua vida, hein? Que estão dizendo aí que eu sou? Estão dizendo que o Senhor é Jeremias, João Batista que ressuscitou.
Estão falando que o senhor é um outro profeta. Tá. Mas e vocês? Jesus não deu a mínima. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Vou falar o que Jesus está querendo dizer. O que os outros dizem pouco me importa. Eu quero saber dos meus filhos, quero saber da minha família. Quem eu sou? O que vocês acham que eu sou? Qual a impressão que vocês têm de mim? Olha que coisa interessante. Presta atenção, lá na cruz do Calvário, o mundo e o cristão ali, um ladrão morrendo de um lado ou do outro. O ladrão que representa o mundo. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti e a nós também. Jesus não deu uma palavra. Porque Deus não tem compromisso com gente incrédula. Deus não tem compromisso com gente que não tem fé. Deus não tem compromisso com quem não quer aprender dele. João capítulo 8, 47. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, crer e obedecer. E Jesus está ali. Agora presta atenção no outro ladrão. Esse homem é um santo. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Ele foi injustiçado. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. A ele Deus responde. Esse Deus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A ele Deus responde. Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com incredulidade. Mateus capítulo 13, 57 em diante, a Bíblia diz: e o Senhor Jesus não operou mais milagres em Israel por causa da incredulidade deles. Só existe uma coisa que impede de Deus agir na sua vida: é se você não acreditar. E aí o diabo, meu filho, vai te cercar. É o tempo. Já falou várias vezes. Olha quantos anos. Tem muita gente, mais gente capacitada que você. Quem é você? Olha quantos na sua frente. Olha como é difícil. O diabo sempre vai querer mostrar a realidade, o natural. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 35 e diante: e no poucostinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem poder, a minha alma não tem prazer sobre ele. A confiança tem necessidade da perseverança, para que depois de alcançar as promessas, depois de confiar, alcanceis a promessa. Nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, nem um passo atrás, irmão, na fé. Nós cremos naquele que nos chamou. Nós não estamos aqui como apenas religiosos, sabe, um bando de fanáticos, né, dentro de uma igreja, ouvindo um pastor dar dinheiro para o pastor. Nós estamos aqui para adorar o único e verdadeiro Deus, e Deus nos chamou. Hoje nós lemos o livro do profeta Ezequiel, e Deus repreendendo pastores daquela época, dizendo: pastores mercenários, ladrões, e têm abusado do meu rebanho, mas eu vou levantar pastores, homens de Deus, comprometidos comigo, que vão apacentar o meu rebanho. Aquela ferida, aquela maltratada, aquela doente, eu vou levantar pastores que vai cuidar delas. E eu disse aqui hoje de manhã: eu estou aqui por causa de vocês, não por causa de mim. Deus, quando viu o sofrimento de vocês, a luta de vocês, Deus me chamou para cuidar de vocês, porque se vocês caem em mão errada, vocês seriam degolados. E o Senhor nos deu essa graça, esse maravilhoso poder de poder cuidar do seu rebanho, cuidar do seu povo. E eu quero dizer que para mim é uma honra. E eu quero fechar a mensagem aqui. Comemorar, essa é minha, comemorar pequenas vitórias. Deixa eu falar uma coisa. Você quer vibrar com grandes vitórias e tem esquecido das pequenas. Uma grande vitória pode começar com as pequenas vitórias. O grande sucesso começa com pequenos sucessos. Vibre com pequenas vitórias. Deus deu uma lição a um homem rico. Ele disse: você vai vibrar com pequenas vitórias, eu vou te ensinar. Um homem muito rico, helicóptero, casa na praia. Você vai vibrar. Como é que vibra com um colchão, com um ventilador e só com uma roupa de cama, uma roupa comum? Presta atenção.
Deus para ensinar aquele homem. Aquele homem pegou a estrada. E quando chegou numa estrada que só tinha mato, o carro parou. E era um lugar que tinha muita violência, muito roubo, estupro, morte. E aí o que aconteceu? Aquele homem ficou na beira da estrada, naquele carrão, parou, o telefone não funcionava, começou a chover, e pessoas já avistando o seu carro de longe, e eram homens sanguinários. Não tinham de dormir, não tinha como comer, não tinha como sair. Passou o homem com uma carroça. Diga, uma carroça. Noite com fome, na chuva, sem ninguém, com medo dos mercenários, 2 filhas pequenas, a esposa, morrendo de medo. Sobe aí. Levou para o barraquinho dele um colchão, o chuveiro, toma as roupas para, depois que você tomar banho, toma a toalha, se seca, bota minha roupa, humilde, simples, um colchãozinho simples, um ventilador pequeno, um lugar que não chovia. Ele disse: foi o melhor dia da minha vida. Ele tinha que estar naquela situação para dar valor a pequenas vitórias. Às vezes o próprio Deus permite isso conosco, para você dar valor, sabe, às vezes pequenas vitórias, coisas que estão já conosco. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso para vencer na vida, eu tenho. Eu tenho a minha fé, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho a minha garra, eu tenho a minha inteligência. Agora é nós lutarmos, porque Deus não dá mole para ninguém. E aí, eu quero fechar. Quero que você fique de pé. Eu quero fechar com esse videozinho aqui. Passar esse videozinho aqui rapidinho. Fica de pé. Secar os pés de Jesus, mas não tinha o pano. Ela só tinha o perfume, suas lágrimas e seu cabelo. A mulher adorou a Deus com as suas lágrimas. Ela adorou a Deus secando com seus cabelos e colocando aquilo que ela tinha. Aquilo que ela tinha. Deus nunca vai exigir algo de você que você não possa fazer. Deus nunca vai esperar algo de você além das tuas forças, além do teu limite, cara. O que Deus quer ver é o seu melhor com aquilo que você tem. E tudo que você precisa para vencer na vida, Deus entregou nas suas mãos. Lute com todas as suas forças, sonhe, projete, e nós possamos dizer para Deus, cante comigo: